Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão, consagro a Ti essa live, onde vamos meditar, aprender mais da Tua palavra. Eu peço que o Senhor toque nos lábios do Flávio, que ele possa entregar aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, que a palavra estudada hoje possa encontrar um solo fértil para que as sementes germinem, Senhor, em nosso coração. Queremos alimentar o nosso espírito da verdade. Então, eis-nos aqui, Senhor. Pode falar que nós queremos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos falar hoje sobre o capítulo 3 de Miqueias. É um capítulo bem curto, né? São 12 versículos, mas com bastante conteúdo enriquecedor. Nesse capítulo, o que nós vamos ver é que Miqueias, no livro de Miqueias, é uma denúncia contundente contra a corrupção dos líderes, tanto civis, né, líderes civis, quanto religiosos. E também é uma exortação à restauração da justiça e da integridade entre o povo de Deus. A mensagem do profeta, ela se ergue como um grito de socorro em meio a um tempo de opressão, engano e religiosidade, trava a língua, religiosidade falsa. Ao longo do capítulo, Miqueias revela 3 áreas principais de corrupção, que é os governantes civis, né, os profetas interesseiros e uma religião deformada pelo lucro. No entanto, mesmo esse cenário sombrio, ele se apresenta como um profeta fiel, cheio do Espírito de Deus, disposto a confrontar o pecado com coração e verdade. A gente vê naquela época, né, que Miqueias escreveu esse livro, e da corrupção dos 3 que eu falei, que era governantes civis, os profetas interesseiros e religião deformada pelo lucro. E por incrível que pareça, ainda se estende até nos tempos atuais. O profeta Miqueias, ele nos chama a examinar nossa liderança e a influência dos nossos líderes. Não importa se somos líderes de uma igreja, ou de uma casa, ou de nós mesmos. O Senhor, nosso Deus, ele não tolera a injustiça que oprime, a fé que lucra com a miséria dos outros, ou a religião que mascara o pecado com palavras doces. Ele deseja que homens e mulheres cheios do Espírito Santo, como Miqueias, que falem com a verdade, mesmo que isso custe rejeição ou oposição. Isso aí nos diz que muita gente, às vezes, não está preparado para ouvir a verdade, né? Sempre, quando a gente vai falar a verdade, o pessoal pensa que nós estamos atacando, que nós somos o inimigo. Mas, mesmo assim, Deus, o que ele espera da gente é que sempre a gente fale a verdade, sempre vai ter esse confronto. Nesse capítulo, a gente vai aprender que Deus vê todas as intenções ocultas e que juízo é certo para os que se aproveitam dos outros. No entanto, os que permanecem fiéis na palavra, né, na verdade, são fortalecidos por Deus para cumprir a missão, mesmo em tempos sombrios. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a leitura dos versículos do livro de Miqueias, capítulo 3. Eu também achei uma página aqui na internet, Bible, né? Fala em inglês, é bible.com. É muito legal, muito interessante. Onde ele, às vezes, tem os links com algumas observações de algumas palavras. Então, depois eu vou deixar também anexado aqui o link dessa página aqui, dessa Bíblia, nos comentários do vídeo, que vai estar lá no YouTube. Então, vou começar. Versículo 1. Então eu disse: ouçam, vocês são chefes de Jacó, governantes do povo de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça. Vocês que odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele do meu povo e a carne que envolve os seus ossos. Vocês que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela, como carne no meio de um caldeirão.
Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, esconderá deles o rosto por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor. Aos profetas que fazem o meu povo se desviar e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam a paz, mas declaram guerra contra quem não lhes enche a boca. Por isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, e sobre eles o dia se transformará em escuridão. Os, os videntes serão envergonhados, os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes do povo de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constrói Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Os seus líderes julgam sob suborno, os seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata. Ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos sobrevirá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um amontoado de entulho e o monte do templo, um matagal. Glória a Deus, Senhor, por essa palavra de bastante conhecimento, bastante sabedoria. O que eu falei para vocês, esse livro, né? Por exemplo, no versículo 7, onde fala assim: os videntes serão envergonhados, os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto. Aí nessa versão que eu estou lendo aqui, e tem uma observação, um link que fala que rosto, na verdade, o que está em hebraico é todos eles cobrirão o bigode, gesto que pode expressar vergonha, impureza ou luto. Muito legal essa parte. Então vamos lá sobre o livro de Miqueias, capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 4, ele está falando sobre o juízo contra os governantes injustos. Que eles amam o mal e odeiam o bem, e constrói o poder sobre a exploração dos mais fracos. Deus não ouvirá seus clamores quando forem julgados. Isso é muito parecido com os tempos de hoje, né? Quem ocupa posição de liderança precisa zelar pela justiça e não usar o cargo para benefício próprio. Aí no versículo 5 até o 7, ele vai falar o juízo contra os profetas por interesse. Profetizam apenas quando são pagos, iludem o povo com falsas promessas de paz. Deus silenciará suas vozes e trará vergonha sobre eles. Devemos discernir entre os que falam em nome de Deus por ganância, e os que são verdadeiramente chamados e capacitados por Ele. Essa semana mesmo, o pastor Filipão, ele falou sobre isso aí, sobre os falsos profetas, né? E às vezes na mente da gente, a gente fica pensando, né? Ah, são aqueles profetas que inventam profecias, né? Que falam o que vem da própria cabeça, do próprio pensamento, para poder agradar as pessoas. Isso sim, são falsos profetas. Mas também tem aqueles profetas que recebem as profecias, são profecias legítimas, enviadas por Deus, só que cobram por profecias, né? Eles cobram por profecias. Esses são também considerados um falso profeta. Nós vemos isso aí lá no profeta Balaão. Balaão, Deus entregava para ele profecias. Só que o que ele fazia com as profecias? Ele cobrava. Então, ele é considerado um falso profeta, apesar de as profecias dele serem entregues por Deus.
No versículo 8 desse capítulo 3, a gente vai ver a postura do profeta verdadeiro. O que é o profeta verdadeiro? É cheio do espírito de força e justiça. Esse é o profeta verdadeiro, que não teme denunciar o pecado, mesmo dos grandes pecados. Às vezes a gente fica meio temeroso, né, de falar, não, esse pecado é muito grande, eu não vou denunciar. Mas tem que ser denunciado, sim. Não importa que tamanho que é o pecado. O verdadeiro profeta, ele está comprometido com a verdade e não com a aprovação das pessoas, né? O que as pessoas vão dizer, o que vai deixar de dizer. Não. Se Deus entregou uma profecia, tem que ser entregue. Deus ainda procura vozes fiéis que não negociam a verdade por conveniência. Deus sempre está levantando, né? Procurando essas pessoas, esses profetas. Já no versículo do 9 até os 12, ao 12, que é o último versículo, a gente vai ver a consequência da corrupção religiosa e política. Qual a consequência? A cidade será destruída, a religião será desmascarada como falsa, e a presença de Deus se retirará do meio deles. Eu estava vendo muito um vídeo do Charles Spurgeon, acho que é isso aí, que fala muito sobre as igrejas de hoje em dia, né? Cheio de tecnologia, de luzes, cheio de coisas, né? Só que não tem o que é o principal, que é a presença de Deus. Às vezes tem um louvor excepcional, aquelas pessoas com voz maravilhosa, pastor clamando, declarando a palavra de Deus. Mas às vezes Deus não está ali, não está presente. Então, do que vale? Do que vale a gente ter igreja com vários recursos se o mais importante não está ali? Quando a estrutura da fé é usada para enriquecer ou manipular, o juízo de Deus não tarda, a justiça sempre precede a bênção. A gente pode ver que em Miqueias 3 reflete com precisão o que nós vemos em muitos contextos atuais. Governos que enriquecem às custas do povo, ignorando a justiça social. A gente vê muito disso aí, não é só no Brasil, não, é toda parte do mundo a gente vê isso aí. Os governos só pensam em enriquecer. E às vezes não é nem enriquecer, nem sempre enriquecer com dinheiro, mas é aquele negócio de poder. As pessoas querem porque querem ter poder. A gente vê hoje em dia lideranças religiosas que vendem a fé e profetizam prosperidade em troca de ofertas. Olha que loucura, que loucura. Eu acho que é a palavra que eu posso falar, que é loucura, das pessoas vender a fé, profetizar prosperidade, sendo que as pessoas estão em pecados, né? Pessoas querendo comprar salvação e mensagens suaves para agradar a multidão, enquanto o pecado é varrido para debaixo do tapete. Não estou aqui para acusar uma igreja ou outra, uma placa, uma. Eu acho que isso aí tem todas, na maioria das igrejas. Por isso que nós temos que nos levantar contra isso. Não é dinheiro, não é poder, é a palavra que tem que ser falada. A gente sempre fala, o que nós vamos ver precisamos ver na igreja? O que nós precisamos ver na igreja é a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. E não pode fugir daquilo, não é da cabeça das pessoas, na cabeça dos profetas, é o que está na Bíblia. Se você receber uma profeta te entregar algo, verifique primeiro se é de Deus, consulta a Bíblia se é de Deus. Às vezes ele está te entregando lá, fala, você vai ter sucesso, muito sucesso na vida, você vai ter carro, casa, mas você às vezes está em pecado, você está em débito com Deus, e o profeta vem e te entrega isso. É falsos profetas, em troca de dinheiro, em
troca de oferta. Um povo que rejeita a verdade e prefere palavras confortáveis, mesmo que vazias, né? A verdade dói, a verdade dói. Tem um pastor lá que a gente fala muito que, às vezes, quando ele vai pregar na igreja, você tem que levar um litro de metiolate para passar nas costas, de tanta paulada que a gente leva. Por que paulada? Porque fala a verdade. A gente não está acostumado com a verdade. Muitas pessoas se saem ofendidas de falar a verdade, que se mantém em pecado. Gente, vamos aceitar sair do pecado e ser restaurados por Deus. A gente sempre fala lá no Ministério da Libertação, é um processo tão simples da restauração. O que é o processo da restauração? É confessar os pecados. Porque o inimigo, Satanás, ele não quer que você confesse o pecado, quer que você mantenha escondido. Tudo que é escondido é de Satanás. Deus quer trazer a luz. Confessa os pecados, se arrepende e será restaurado. E usa as ferramentas que Deus te entrega para a gente. Quais ferramentas? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, se mantém em oração, faz jejum. É só isso aí que Deus quer da gente. Será que é muito, pedir muito? Não, mas a gente quer tudo que está oculto alimenta os demônios. É isso mesmo. Olha lá quando estava lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva pecaram. O que aconteceu depois que eles pecaram, que Deus estava vindo pelo jardim? Se esconderam. Que é o que Satanás quer que a gente faz com a gente. Se quiser que a gente se esconda, que a gente não confesse os nossos pecados. Pecar, todo mundo vai pecar. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso mesmo. O que Deus quer da gente, é lógico que Ele não quer que a gente peque. Mas se a gente pecar, se acontecer isso com a gente, que nós não somos perfeitos, que a gente vai lá e confesse o nosso pecado e procura se manter na palavra, se manter no caminho de Cristo. Então, tirando isso de conclusão, que Miqueias 3 é um alerta urgente, mas também um convite para que nos arrependamos, que voltemos à justiça e sejamos instrumentos de verdade em tempos de engano, que tenhamos coragem de denunciar o erro, compaixão para restaurar os feridos e fidelidade para permanecermos firmes quando o mundo prefere a mentira. Em meio a tanta corrupção, Deus ainda procura corações dispostos a se levantar por Ele. Então a pergunta é, para vocês que estão aqui ouvindo e que vão ouvir depois em outro horário, quem está disposto a se levantar por Deus, a procurar Deus? Eu estou disposto. Eu estou disposto. É para isso que eu estou trabalhando. Aqui eu até fiz uma anotação sobre esses governantes civis, né, que vivem na mentira. A gente pode ver lá em Lucas 12, 48, fala assim: mas aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porém, aqueles a quem muito foi dado, muito será exigido. E aqueles a quem muito se confia, mais ainda lhe será pedida. É aquela coisa lá de quanto mais você recebe, mais você tem que entregar. É uma responsabilidade. Deus chama a gente para a responsabilidade. Em Lucas 48 tem tudo a ver com Miqueias. Ambos nos mostram que privilégio e autoridade espiritual não são motivos de glória pessoal, mas de termos a responsabilidade diante de Deus. Aqueles que detêm poder sobre os outros, seja no governo, na igreja ou na sociedade, prestarão contas mais severas se forem infiéis à missão que Deus lhes confiou. Líderes que falam
para o próprio benefício. A gente vê aqui em Miqueias, no versículo 5, que assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tem o que comer, mas preparam guerra contra aquele que nada lhes dá. Muitas pessoas o que acontece isso aí. Se a gente entrega oferta, top. Esse é uma ovelha top. Mas se a gente não entrega oferta, não entrega nada, não serve. Os profetas e líderes religiosos denunciados por Miqueias usavam suas palavras de forma manipuladora. Dependendo dos que recebiam em troca, suas mensagens não eram guiadas por Deus, mas pelo interesse próprio. Isso confundia o povo, fazia o povo andar em erro e comprometia o destino espiritual da nação. Olha só o que acontece, hein? As pessoas, os profetas e líderes religiosos entregando falsas profecias, acaba com a nação. Não é à toa que Judá foi levado a cativo, porque o povo ficava ouvindo os falsos profetas. Por que ficava ouvindo os falsos profetas? Porque era conveniente. Ninguém sabia, queria saber das verdades. Aqui, Miqueias mostra que líderes não pecavam apenas por ação, mas por palavra. Eles usavam sua influência verbal para dominar, manipular, enganar e lucrar. E a consequência? A destruição da confiança do povo, a ruína espiritual da nação. E é que acontece o juízo de Deus sobre as suas vidas. Então, essa realidade nos chama ao temor. Nos chama ao temor. Cada palavra dita como conselheiro, pregador, pai, professor, líder espiritual, carrega sobrepeso eterno. Se usado com fidelidade e verdade, edifica, cura e transforma. Mas se usada com interesse, com mentira ou omissão, destrói, confunde e afasta Deus. Essa é a palavra que eu trouxe hoje aqui de Miqueias 3. Ela é curtinha, tem poucos versículos, mas tem muito conteúdo, muito bom. É um alerta. O que mais me chamou a atenção nesse capítulo como é muito parecido com os tempos que a gente vive hoje em dia. Desde aquela época até hoje, sempre a mesma coisa, né? Os líderes religiosos, os profetas, falsos profetas. Então é isso aí. Alguém quiser comentar alguma coisa? Até anotei aqui também uma observação de um profeta verdadeiro, que era Eliseu, né? Quem lembra lá de Reis, do general Naamã estava cheio de chagas, né? Que foi procurar o profeta Eliseu, oferecendo um monte de coisas. O profeta Eliseu. E o que Eliseu pegou de Naamã? Nada. Não recebeu nada de Naamã. Ao contrário, a Naamã até pediu algo em troca para o profeta Eliseu, que era um pouco de terra que é abençoada. É isso que o verdadeiro profeta se coloca, como ele deve se colocar, né? Não receber nada em troca. E a Cris sempre fala isso aí. E é verdade, tá? Na Bíblia, o que de graça recebemos, de graça nós entregamos. Nada em troca. Graças a Deus, obrigado, Pai, por esse entendimento. E se alguém quiser falar alguma coisa, estamos abertos. Não? Então, eu vou orar e encerrar mais um devocional aqui. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a minha esposa querida, amada Cristiane, que às vezes a gente, assim como Elias, tem momentos que a gente se sente cansado, né? Mas ela sempre
dá uma cutucada, dá um puxão e fala: não, você pode descansar um pouquinho, mas não pode parar. Então, obrigado por ela sempre manter, né, no caminho, sempre tá estudando, e vamos seguir sempre em frente, que é para isso que Deus nos levantou. Obrigado, Senhor, por essa palavra de Miqueias 3, maravilhosa. Clamo a Ti por sabedoria, por conhecimento cada vez mais da Sua palavra, Pai. E cada vez mais a gente use com sabedoria, não para benefício próprio, Pai, mas para auxiliar as pessoas que clamam por salvação, Pai. Que as escamas dos olhos das pessoas caem, os tampões dos ouvidos sejam destampados, Pai. Que a sua palavra seja levada aos quatro cantos da terra, de forma como o Senhor desejar. É assim que recebemos a salvação. E abençoa a todos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.